Prazer de estar aqui de novo, sempre com o pessoal do IES, Bernardo. E, bom, esse trabalho na verdade, resultado de um livro elementar que a gente está escrevendo sobre mudança do clima global. É um livro bem básico. Aqui entre nós o chamamos de Clima 101, né, 101, que é o primeiro curso de qualquer curso nos Estados Unidos, né, então ele é conhecido como 101. Só vou falar coisas básicas, mas vou dar uma varrida meio longa sobre várias coisas ligadas à questão climática, mas todas num nível realmente muito, muito elementar. Então, uma coisa ou outra, eu vou dar uma aprofundadinha e pronto. Que a ideia é mesmo ter uma visão geral da questão climática em todos os seus aspectos. Então, só para... como é que... está aqui. Então, apenas para... Vocês veem o mouse, pelo menos o mouse? Vocês veem o mouse mexendo? Sim. Sim. Tá, então tá jóia. Então, apenas para entender o esquema geral da questão climática e a relação com as atividades econômicas, etc. Então, isso aqui é muito simples. Tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem as atividades econômicas, que são as pessoas, nós como consumidores, as cidades, as indústrias, os transportes e todos os serviços, a agricultura e florestas, a geração e consumo de energia, enfim, tudo que se faz no planeta em termos de atividades humanas, né? Todas essas atividades, de alguma maneira, elas geram, elas emitem gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa aumentam a concentração, eles vão se acumulando na atmosfera e aumentam essa concentração de CO2. E aí vem o efeito estufa, que é o fato de que esse CO2 ele tem essa propriedade de a radiação infravermelha que vem, ultravioleta da Terra, do Sol, vem, bate na Terra e depois ela fica trapped, né? Ela fica presa na Terra e na atmosfera e não sai para fora. Isso causa o aquecimento global, e o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra e dos oceanos, ela leva às mudanças climáticas, que tem aí, então, as ondas de calor, chuvas extremas, furacões, inundações, elevação do nível do mar e todos os impactos das mudanças climáticas. Então, eles impactam essas atividades econômicas e aí voltamos para o nosso planeta com respostas que são, de um lado, vamos nos adaptar a esse mundo com novas condições climáticas e mitigar, que é a parte de diminuir as emissões de gases de efeito estufa, que é a única coisa que pode resolver o problema, é essa parte da mitigação, apesar de que a adaptação ela é inevitável, porque o clima já está mudando e já está numa trajetória irreversível de aumento de mudança climática. Lembrar apenas que, se a gente fizesse a nossa presença aqui na Terra, nós somos tão pontuais, tão irrisórios. Se a gente fizesse todo o histórico, desde que a Terra foi criada até os nossos dias de hoje, num período de 24 horas, nós chegamos aqui na Terra aos 23 horas, 58 minutos e 43 segundos. Quer dizer, o Hominis, que é o nosso antepassado mais próximo, de 2 milhões de anos atrás, isso é nada, né, comparado em todo o tempo que demorou para a Terra se formar, até quando começou a fotossíntese, quando a atmosfera ficou rica em oxigênio, e há uns 500 milhões de anos atrás os primeiros vertebrados apareceram. Lembrando que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Antes disso, ela era uma bola de gases girando e passeando pelo universo. Então, como eu falei, a gente tem a radiação solar, que mais ou menos essa intensidade aqui de 340 watts por metro quadrado. Uma parte, essa parte marrom, 48%, metade, é absorvido pela Terra e nos continentes e nos oceanos. Isso é o que permite a vida na Terra, evidentemente, a vida como a gente a conhece. Uma parte ela é refletida, 30% mais ou menos, e o resto ele é absorvido na atmosfera. Tá? E esse balanço tem vindo mais ou menos estável há muitos e muitos anos. Então, mexer com esse balanço de energia que é o grande problema que a gente está metido
trata-se justamente aí desse balanço de fluxos de energia da Terra para baixo e de baixo para cima. Apenas para colocar aqui alguns valores, deixa eu prefiro botar todos os números de uma vez só para acelerar aqui. Ele estava num animation. Tá, então é o seguinte: na atmosfera pré-industrial, quer dizer, pré-industrial, eu vou voltar a falar aqui, mas é quando todos devem saber que começou a utilização de carvão mineral e a energia passou a ser, inventaram-se os motores, etc. Ela é tomada como marco zero. Até a Revolução Industrial, que anos 1750, a concentração de CO2 na atmosfera era de 270, mais ou menos, partes por milhão. E isso é um número baixo. Se você reparar que as plantas, aqui embaixo, tem 2.000 gigatoneladas, né, trilhões de toneladas, os solos, 8.000 em termos de CO2 equivalentes, tá? Os oceanos, uma quantidade enorme, muito maior do que tudo dos continentes, 140.000 gigatoneladas, e nos combustíveis fósseis, intrínseco neles, a quantidade de carbono, obviamente, muito alta, 60.000. Então, você tem as trocas aqui das plantas e dos solos. De um lado, as plantas, para crescerem, elas chupam CO2 da atmosfera, lembrando o nosso básico de química do primeiro e segundo grau. Então, a fotossíntese, né? Então, essa absorção de CO2 pelas plantas e pelos solos, elas absorvem 11,2 gigatoneladas por ano, mas os desmatamentos emitem, e mudanças do uso do solo, cerca de 5 gigatoneladas por ano. Do lado dos oceanos, eles são também um absorvedor, né, um sumidouro de CO2, 8,7 por ano, e os combustíveis fósseis, que são a grande fonte de emissão globalmente de CO2, que é a partir das emissões energéticas. E esse balanço aí dos números, né, absorvidos pelos continentes, pelos oceanos, e o que é emitido em termos de energia e desmatamento, nós temos um acúmulo anual de 17 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera. E isso é o que causa o efeito estufa. Bom, a concentração de CO2 está inequivocamente aumentando na atmosfera. Esse gráfico que está aí é seguramente o gráfico mais contundente e mais importante da questão climática no mundo. Como vocês veem aí, nos últimos 800 mil anos, a concentração de CO2 na atmosfera nunca chegou a mais do que 300 ppm. Ela teve um pico aí num período de gelo a 300, mas foi o pico. E hoje em dia, aqui na pontinha, óbvio que num período de 1000 anos, aparece como um ponto aqui num gráfico desse tamanho, nós já chegamos a 400 já passamos de 410 ppm apenas nos últimos 100 anos. Então, assim, está acontecendo uma coisa historicamente sem precedentes. E vocês mas como é que a gente sabe como é que era essa concentração de CO2 no passado? É interessante, são medições de carbono preso nas camadas de gelo do mundo todo, em que eles fazem a leitura de tempos passados que cada um deles vem, e eles conseguem estimar a presença de carbono na atmosfera daquela época. Fora esse gráfico, a queima de combustíveis fósseis ela começou na Revolução Industrial, mas ela realmente começou a ser significativa. Na verdade, aqui na Segunda Guerra Mundial, em 1950 mais ou menos, é que realmente começa a emissão mais significativa de CO2 pela queima de petróleo. Até aqui era apenas carvão. Nos anos 50 começa a era do petróleo e, para e passo, aqui começa a concentração de CO2 na atmosfera começa a crescer numa aparente exponencial, mas, enfim, de uma maneira muito acentuada, em par e passo com a queima dos combustíveis fósseis.
E essa aí é um gráfico da correlação entre a concentração de CO2 que a gente já tinha visto com mudanças de temperatura. Então, quando você olha essa correlação aí de temperatura, que é o azul claro, com a de CO2, que nós já tínhamos visto, é par e passo. Na verdade, não se sabe a relação causa-efeito entre uma coisa e outra, não é tão simples entender por que um implica no outro. E se você olhar períodos de curto mais tempo, você vê que eles não são necessariamente paralelos, mas, grosso modo, na escala de tempo que nos interessa aqui, nesses 100 mil anos em diante, a correlação é evidente e inegável. Sobre os gases que estão sendo emitidos, todo mundo sabe que o gás mais importante é o CO2, não porque ele seja o que tem a maior potencial de aquecimento global. Quem tem mais potencial de aquecimento global, o metano tem muito mais, o N2O mais ainda, os gases fluorados mais ainda, mas a concentração deles é bem menor, de modo que tudo é expresso em termos de CO2, e o CO2 ele per si mais ou menos 2/3 do problema é CO2 propriamente. O metano provavelmente é o próximo mais importante, com 16%, e os outros um pouco menos. Os efeitos, esse aqui é o gráfico, o diagrama conhecido mundialmente do IPCC, que é o que já aconteceu de mudança de temperatura na Terra, na superfície da Terra, desde o começo do século passado. Vocês reparam que são as regiões de grande latitude do hemisfério norte que tiveram maiores aumentos, e, por acaso, a região costeira do Brasil. E eu perguntei para o Carlos Nobre o que poderia explicar esse aumento tão maior aqui no Brasil, e ele disse: isso aí não necessariamente é ligado aos fatores climáticos, exclusivamente climáticos, mas mais pelo fato da ocupação da terra no Brasil. Quer dizer, nos últimos 150 anos, né, que é essa medição aí, foi quando o período de crescimento populacional no Brasil, ocupação dessa região, e, portanto, desmatamento, cidades, etc. E isso teve um peso maior aqui no Brasil. Os anos mais quentes da história, é inacreditável, mas quando você olha assim, os 10 anos mais quentes jamais registrados em todos os tempos, os 10 aconteceram nos últimos, desde os anos 2000, ou seja, é uma tendência absolutamente preocupante, né? O ano de 2016 foi o ano mais quente jamais registrado em todos os tempos, 2019 logo em seguida, e aí você vai vendo até, enfim, 2009. Então, assim, é uma tendência absolutamente apavorante. Em relação à precipitação, onde a previsão é mais difícil, mas isso aqui não é previsão, isso aqui já são mudanças observadas também nesse período. Repara-se que você tem diversas regiões com aumento de pluviosidade, aqui na Austrália, norte da Austrália, aqui nessa Europa Ocidental, o leste dos Estados Unidos e o sul, sudeste do Brasil, são regiões com aumento de precipitação, e você tem aqui na China, no sul da Europa, a região do Mediterrâneo toda, aliás, né, o Oriente Médio e a Espanha, a Península Ibérica, e aqui na África, a região central, né, a região equatorial da África, também uma seca mais ou menos acentuada. Então, esse aqui é um gráfico que eu vou... uma animação que tem da NASA, eu acho que não vai funcionar, vou tentar. Se funcionar, funcionou aqui, senão eu passo para o link. Deixa eu ver se... Não. Deixa eu voltar aqui para... Como é que eu volto para cima? Deixa eu... Vocês estão... Espera aí, só um instante. Vocês estão vendo a minha tela, é isso? A gente vê o gelo ártico mínimo anual 79/2018. Espera aí, por que eu não estou vendo... Eu não estou vendo isso. Não estou conseguindo ver eu mesmo. Espera aí, só um segundo. Ups. Tá indo.
Ai, meu Deus, é porque caiu. Ah, bom, então azar, vocês vão perder a animação. Eu tinha a animação de todas as... Oh, que pena, aquele negócio, eu desliguei minha internet toda, eu fiz cair tudo, com medo do hack. E, então, uma pena, deixa. Na verdade... Peraí. Agora eu não estou conseguindo voltar para a tela. Você está vendo o quê? Não, eu não estou conseguindo ver a... Deve ter uma janelinha do Zoom lá embaixo. Eu tenho que ir para a janelinha do Zoom. Não, assim, é porque eu minimizei tudo quando eu estava fazendo a apresentação, agora não estou conseguindo ver. Deixa eu stop sharing aqui só um segundo. Ah, pronto. Então, deixa eu... desculpem, tá? Agora eu voltei, vou voltar para share e eu tenho que voltar para o PowerPoint. Cadê o meu PowerPoint? Que o Zoom é meio confuso, você tem que dar um share na janela específica e não... Tá bom, ok, está aqui. Desculpe, eu tinha uma animação aqui que era mostrando a diminuição do gelo do Ártico, né, desde 1980. É inacreditável quando se olha assim, a diminuição, é incrível essa animação. Depois eu mando um link aí para vocês, infelizmente não está funcionando. E também tinha dos eventos extremos. Esses eventos extremos, vou tentar ver se esse aqui passa, também não vai passar. Não passa. Desculpem, tá? São as anomalias de temperatura desde 1884 até 2017. É inacreditável como é que vai ficando assim, a quantidade de ondas de calor e anomalias de temperatura quente. É um negócio assim assustador. No final, se tiver tempo, enquanto a gente conversar, eu tento chupar esses dois clipezinhos que são da NASA e que são realmente muito impressionantes. Quando a gente olha conteúdo de calor também das... Só para ver, a gente não está vendo a sua apresentação agora. Ué, não? Ué, eu estou vendo... desculpa, é porque eu não... de novo aí. Vocês estão vendo agora ou não? Espera aí. Estão vendo? Agora entrou. Tá, desculpe. Tá, perdão. Então, sobre o conteúdo de calor dos oceanos, tá? Isso aqui é um gráfico que, como é fácil de imaginar, a temperatura dos oceanos acima, né, mais próximos à superfície, são os que têm esquentado mais, e quanto mais profundo, né, abaixo de 700 metros, tem aumentado um pouco menos, e a média aqui, esse cinza aqui, abaixo de 2.000 metros, quer dizer, mais fundo ainda de 2.000 metros, tem tido menor variação. Então, isso aqui são vários modelos preditores, tá? Então, inegavelmente, o conteúdo de calor retirado dos oceanos, você vê que está aumentando assim, significativamente ao longo do tempo. Perda de massa de gelo, aí tem a Groenlândia e a Antártida, tá? Os dois são dois principais fontes de gelo, de derretimento, cuja grande ameaça é, evidentemente, a elevação do nível dos oceanos, fora os problemas locais de abastecimento, por exemplo, nos Andes, né, a gente sabe que tem diversas populações indígenas tradicionais que vivem e dependem daqueles glaciares, daquelas geleiras, e com o seu derretimento é um problema, tá? Quer dizer, pelo menos a regulação do estoque é um problema sério e, no longo prazo, é um problema de total falta de abastecimento. De qualquer maneira, só para ter uma ideia, você diz assim, pô, mas para elevar esse oceano, você precisa de uma quantidade boçal você precisa de uma quantidade muito grande de gelo para elevar o nível do mar. E a pergunta é assim, mas se derreter toda o Polo Sul e a Groenlândia, lembrando, aliás, desculpe, que o Polo Norte, o Oceano Ártico, ele é todo flutuante, quer dizer, ele não está em cima de um continente, portanto, quando você derreter aquele gelo todo, é que nem um gelo dentro do copo d'água, se derrete, ele não transborda ou diminui o volume, ele fica exatamente onde ele estava, o nível não muda quando você não tem uma plataforma embaixo. Agora, quando você tem, como a Groenlândia e como você tem no Polo Sul, uma massa continental por baixo,
aquele gelo derretido vai aumentar, obviamente, o nível do mar. Então, a pergunta é assim, bom, se derreter toda a Groenlândia e todo o Polo Sul, daria para inundar a Terra? A resposta, evidentemente, não daria para inundar a Terra, mas dava para elevar um pouquinho o nível do mar em 58 metros. Então, ou seja, é uma brincadeira que a gente não deve brincar com ela, tá? Assim, vamos ver se derreter, o que acontece. Acontece coisa muito feia. E a Groenlândia apenas, ela sozinha conseguiria elevar o nível médio do mar em 7 metros. E talvez os senhores saibam ou não, mas a Groenlândia, o aquecimento global tem sido já, se vocês lembrarem aquele mapa lá do aquecimento lá do IPCC, a Groenlândia tem tido, o hemisfério norte tem tido um aquecimento muito maior do que o hemisfério sul, em parte porque o hemisfério norte tem mais plataforma continental e, obviamente, os continentes se esquentam muito mais rápido do que os oceanos, né, pela quantidade de calor da água. Então, a Groenlândia está sujeita a um derretimento muito maior e a Groenlândia, que é um grande problema nesse momento, e um terceiro fator, já estou adiantando um pouco a conversa, mas um outro fator de elevação do nível do mar, que é o mais preocupante no momento, ainda é o fato que o próprio aquecimento da água aumenta o volume dela. Isso é fácil saber, né? O gelo é aquele sólido e, à medida que você começa a esquentar a água, quando a gente ferve ela expande enormemente. Esse mesmo efeito você observa no oceano, à medida que ele vai esquentando já um pouquinho, cada pouquinho que ele vai esquentando, ele vai dilatando e aumentando um pouquinho o volume dele, e isso tem feito a elevação do nível do mar. Esse é o principal elemento, hoje em dia ainda, da elevação do nível do mar, e uma mãozinha da Groenlândia e uma mãozinha menor da Antártida, como eu tinha falado. Bom, você vê aqui a contribuição de cada um, tá? 280 e 147 gigatoneladas de gelo por ano. Bom, aqui está o gráfico de elevação do nível médio do mar nos últimos 30 anos, mais ou menos. Subiu mais ou menos uns... Na verdade, esse aqui está um pouco enganoso, um pouco minimizado. O oceano já subiu mais ou menos, desde a Revolução Industrial, 17 centímetros. Então, essa é a tendência que nós estamos. Eventos catastróficos mundiais. Esse gráfico é muito interessante porque ele é, primeiro, muito preciso em termos da informação contida nele, né? Porque são períodos recentes, e vocês, assim, pô, mas o mundo está ficando com eventos cada vez mais violentos, etc. E é verdade, só que o que é interessante nesse gráfico é que o que realmente aumentou em relação aos períodos no começo dos anos 70, o que aumentou principalmente são os dois azuis, que são os eventos extremos e as inundações e as secas. Os outros, que são os movimentos de massa, né, os deslizamentos e as atividades vulcânicas, etc., eles aumentaram muito menos. E as temperaturas extremas, em vermelho, e as secas também aumentaram um pouco. Ou seja, essa mudança em relação aos anos 70 se deve fundamentalmente às mudanças de eventos climáticos. Bom, eu vou pular esse aqui, porque é um pouco detalhado demais, tá? Sobre, enfim, tipos de impactos, incêndios, pessoas, custos. Desculpe, eu quero dar. Vou passar para impactos no Brasil. O Brasil, existem mais ou menos... O pessoal classifica que existem talvez uns 4 ou 5 grandes problemas globais que têm tipping points, pontos de inflexão absolutamente preocupantes e apavorantes. Um que está sempre nessa lista é a savanização da Amazônia. Eu vou falar dos outros em seguida, mas a Amazônia é considerada assim, o risco de savanização da Amazônia é considerado assim, um problemaço, e de fato um problemaço. Esse tipping point, né, em termos de desmatamento, quer dizer, para a Amazônia começar a entrar num processo de savanização irreversível,
quanto que ela deveria ter sido desmatada para que isso comece a entrar numa tendência irreversível. Ninguém sabe isso, porque não tem experiência passada sobre isso, graças a Deus, na verdade, mas estima-se que é uma coisa entre 20% e 40%, e a gente tem várias regiões da Amazônia que já têm um nível maior de desmatamento do que esse, mas esses são os patamares, são os limiares do desmatamento. E a temperatura também, quer dizer, a temperatura começar a crescer muito, vocês sabem melhor que eu, isso tem uma série de implicações para o funcionamento do próprio bioma e, portanto, que tem implicações para o próprio clima local, tem um efeito em looping aí, né, da cobertura vegetal e da temperatura e do clima, mas os pontos de inflexão são alguma coisa entre 3 e 4 graus, você vai entrar num processo aí meio irreversível de savanização por conta da temperatura também. Então, a Amazônia, que presta inúmeros serviços ambientais, né? Além de outros, ela absorve também carbono da atmosfera, por ser uma floresta, mas esse balanço está começando a ficar negativo. Quer dizer, a Amazônia está deixando de virar um sumidouro e está começando a emitir mais com desmatamento, quer dizer, quando você faz a conta do desmatamento. Quer dizer, cada árvore em si ela continua com um balanço maior de absorção, mas, no geral, quando você olha para a floresta amazônica, ela está passando a ser um foco de emissão. Isso aqui desculpa, é um gráfico só que eu acho que é interessante, que é o argumento para o vosso presidente da República, que diz que o Brasil tem que crescer, que freia o nosso crescimento e que, quando os outros países dizem para o Brasil parar o desmatamento, é porque eles querem, na verdade, frear a nossa agricultura, o nosso grande potencial. E aqui o gráfico à esquerda está dizendo que, mostrando desde 96 até o ano passado, o crescimento do PIB agropecuário, e aqui são as taxas de desmatamento medidas pelo PRODES. Então, assim, eu não sei se vocês concordam, apesar de ter tido um período de coincidência aqui, mas, a partir daí, a coincidência não é tão grande assim, ou seja, para com essa balela que o crescimento do Brasil depende, em qualquer medida, do desmatamento da Amazônia. E, em segundo lugar, que o Brasil, para aumentar a sua produção, não precisa expandir a área, como mostra esse gráfico aqui à direita, que a área agrícola do Brasil basicamente esteve constante desde os anos 70 e até antes, quer dizer, ela nunca expandiu muito pouco, enquanto que a produção tem crescido estupidamente, querendo dizer que tudo tem sido ganhos de produtividade e não expansão de área. Então, o Brasil não precisa expandir a área, o Brasil deveria, e esse é o trabalho do Bernardo e do IES todo, na verdade, conservar as áreas que tem e recuperar as áreas degradadas. Sérgio, a gente faz pergunta durante ou você prefere no final? Normalmente a gente faz ao final, Ariel, se você não se importar. Mas, Sérgio, se você tiver uma... Mas se você não se importar... Deixa aí, Ariel, tá? Pode ser? Mas só guarda. Porque eu imagino até... Ariel, não esquece, não. Só guarda, por favor. Valeu, obrigado. Tá, sabe por quê? Porque, assim, todos esses gráficos da tabela tem muito número por trás deles. Então, assim, qualquer um deles suscita um monte de dúvidas e questões e questionamentos legítimos e tal. Então, deixa eu passar tudo, depois voltamos um a um, se for ok. Esse aqui é um trabalho que o Bernardo participou também, mas não nessa parte específica, que é cenários de disponibilidade hídrica futuro na região Nordeste. Isso aqui é um negócio absolutamente dramático. A gente fez esse trabalho em 2009, mais ou menos, 2009, 2010, e, na época, nem nós acreditamos, nem nós levamos isso muito a sério. Assim, não é possível, esses modelos devem estar um pouco exagerados e errados. E, na verdade, como vocês estão vendo aqui, isso aqui são as grandes bacias do rio do Nordeste brasileiro, tá? Que é o Atlântico Nordeste Oriental, o Atlântico Leste, o Rio Parnaíba e o Rio São Francisco. A disponibilidade hídrica somada desses rios, assim, cai de uma maneira absolutamente dramática, e em qualquer cenário, tá? Isso aqui, os cenários antigos, A2 e B2 do IPCC, mas não importa. O fato é que essa queda, que isso não é possível. E apenas curioso, deixa eu voltar aqui ao stop share, apenas curioso, desculpe, eu mostrei esses gráficos para o pessoal lá da CHESF,
que são as centrais elétricas de São Francisco, que operam o sistema de geração de energia das hidrelétricas de São Francisco. E eu falei para eles, assim, foi num congresso, Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos. E aí eu falei para os caras, olha, vocês estão diante aí de um problema e tal. E aí o presidente da Chesf, ele veio me dizer assim, doutor Margulis, muito obrigado pelas suas boas notícias. Eu digo assim, putz, esse cara não entendeu nada. Fiquei horas aqui falando, mostrando um gráfico apavorante. Pô, o Rio São Francisco vai secar, todos esses rios estão secando e o cara vem dizer que as boas notícias. Pô, vamos ver. E aí ele disse assim, boas notícias porque é o seguinte, a vazão de água que a gente está observando já agora é muito pior do que isso que o senhor está mostrando aí. Ou seja, eles estão super ligados, obviamente, acho que agora já virou uma coisa bem conhecida, que a geração de energia elétrica, por conta do sistema Nordeste todo, ele basicamente vai desaparecer. Está muito pior do que em todos os modelos poderiam supor, e mesmo esse modelo que nós achávamos na época, digo, não é possível uma desgraça tão grande, ela se mostrou, na verdade, até conservadora, relativamente conservadora. Vou passar isso aqui, vou começar a acelerar um pouquinho. Agricultura também, assim, perdas da agricultura podem chegar a valores enormes, tá? A soja é a cultura que vai ser mais afetada. Isso é uma coisa preocupante para o Brasil, né? Que eu não sei se eu está aqui. Eu vou. A soja é a cultura. Esse aqui é um mapa da Embrapa. É um mapa de aptidão agrícola para a produção de soja. A Embrapa mapeia de todos os municípios brasileiros a aptidão agrícola para todas as principais culturas agrícolas. Então, esse mapa da esquerda é o mapa da soja para o ano de 1990. Essa região em verde era toda uma área propícia para a produção de soja, e a área em vermelho são áreas com alto risco, ou de geadas, ou de inundação, ou de seca, ou de, enfim, solos inadequados, e riscos climáticos. Quando você faz a projeção climática usando o mesmo processo de zoneamento agroecológico para a soja em 2100, segundo o modelo Radien, por exemplo, você tem essa área, ou seja, você perde toda essa região aqui, o potencial de produção de soja, e isso é um dos celeiros de soja hoje no Brasil, uma parte aqui do Mato Piba também. Enfim, você tem um impacto, né, e um aumento das áreas não recomendadas muito grande. E a soja, como vocês sabem, obviamente, é de longe a principal cultura agrícola no Brasil. Sobre o clima futuro, algumas certezas e incertezas, né? Quer dizer, né? Então, a ciência do clima, né? A gente tem um conhecimento limitado sobre os processos da natureza, do clima, da física e da química da atmosfera, né? Isso gera incertezas nas previsões. Os modelos matemáticos também, com as suas incertezas. Outra dúvida fundamental também é o comportamento da economia mundial. Quer dizer, como é que vai estar o mundo em 2100? Ninguém sabe. Vai ter carro ainda? O carro vai ser só carro elétrico? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos? É muito difícil prever, então, assim, tem muita incerteza para dizer como é que vai ser o mundo em 2100. E também, ainda que a gente soubesse, a gente não sabe exatamente como é que são os impactos dessas mudanças de temperatura e clima nos ecossistemas, na economia e na nossa vida. De maneira que o IPCC trabalha com faixas de incerteza. Então, por exemplo, se a concentração de CO2 na atmosfera ficar aqui nesse 400 ppm, nesse intervalo de 5,95% de certeza, a temperatura vai aumentar 2 graus. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. Lembrando que a gente já está mais ou menos em 410 ppm na atmosfera, e o pessoal no Acordo de Paris estava falando em tentar controlar até 1,5 graus, ou seja, a gente já foi para o Beleléu em Paris há muito tempo de 1,5 graus, mas provavelmente já está no Beleléu do 2 graus também. E se a gente chegar em 500 ppm, por exemplo, a gente já está falando de um mundo a 3 graus Celsius, e 750 ppm, um mundo de 4 graus Celsius, daí para frente é melhor nem ficar pensando muito. Os outros pontos de inflexão globais,
Me dá um segundo só que eu vou acender a luz aqui, começou a ficar escuro, desculpe. Eu vou... Só um segundinho, por favor. Perdão. Então, eu tinha dito que a Amazônia era o primeiro grande tipping point global. Esse outro aí também é a interrupção da circulação termoalina do Atlântico Norte. Isso aqui é a costa dos Estados Unidos, e isso aqui é a costa da América do Sul, aqui é a Europa e a África. O que é o marcante aqui nessa circulação dos oceanos é a água quente que entra no Golfo do México, quer dizer, vem do sul, vem lá do Oceano Índico, na verdade, chega aqui, dá uma rodada e, em parte, vai até lá em cima, no sul da Groenlândia, passando e aquecendo o continente europeu. Inclusive, acho que vocês devem todos saber que, quando a gente compara a Europa com a América do Norte, lembrar que Nova York, né, que a gente acha que está muito lá em cima, está na mesma altura de Roma. Ou seja, e que a Inglaterra, e mais ainda a Suécia, Noruega, etc., eles estão lá para cima do Canadá, é lá que eles fazem a mesma fronteira. E as temperaturas na Europa são muito mais quentes do que no Canadá, sabidamente. E isso aqui é a causa disso, tá? Essa circulação desse Atlântico Norte aqui que esquenta e permitiu toda a vida, o continente europeu de ter essas temperaturas mais amenas. Com o aquecimento global e com o derretimento do gelo nos oceanos, o que acontece? Essas correntes marinhas elas são impulsionadas, por isso que elas são chamadas termoalinas, elas são impulsionadas pela diferença tanto de temperatura quanto de salinidade entre as diferentes correntes de água. Então, vem uma água mais quente e mais salgada, ela vai para cima, uma mais fria e menos salgada, ela vai para baixo. Então, essas diferenças é que provocam, então, uma aceleração das correntes e tem esse giro aí tradicional. Quando você vai derretendo mais gelo e botando isso dentro d'água, você está diminuindo a força desse balanço, porque todas as águas vão ficando menos salgadas, menos salinas e mais frias. Então, você tem uma diminuição dessa força, dessa corrente, e isso vai ter um impacto violentíssimo nas condições de vida da Europa inteira e também aqui na Groenlândia, etc. Ou seja, começa a dar um pricopró aí que a gente realmente quer evitar a todo custo. Esse aí é um dos grandes tipping points preocupantes no mundo. O outro, obviamente, é a desintegração da camada de gelo da Antártida Ocidental, principalmente essa parte aqui leste da Antártida, ela é muito mais preocupante do que o lado de esquerdo, né? Por diversas razões, e está tendo um derretimento muito grande. Como a gente falou, essa massa de gelo lá da Antártida é muito maior do que da Groenlândia e o resto do mundo inteiro. Ela sozinha inunda milhões de quilômetros quadrados de costa do mundo inteiro, e essa parte aí está correndo o risco de ter uma desintegração muito grande de forma acelerada. O terceiro tipping point gigante é o permafrost, que são os hidratos de metano, e esse permafrost é um solo que contém gelo e material orgânico congelado por muitos anos, e ele cobre 1/4 da superfície terrestre, principalmente lá nas tundras, lá na União Soviética, na Mongólia, no norte do Canadá e lá no sul também na Patagônia. E esses solos aqui eles têm quantidades estúpidas de carbono. Aqui está dizendo, na verdade, que há cerca de 2 vezes mais carbono no permafrost do que atualmente na atmosfera da Terra. Claro que esse carbono não vai todo embora, mas com o derretimento desse gelo e dessa neve, é evidente que você expõe os solos e esse carbono vai para cima. E isso tem um risco muito sério de causar um grande impacto de elevação do nível do mar. E aqui está a desintegração da camada de gelo. O da Groenlândia, eu tinha aqui também
um outro filmezinho aqui da Groenlândia, mas eu vou deixar passar. Por fim, aqui tem uma parte do orçamento de carbono. Isso é uma coisa muito importante, tá? Aliás, não é tão importante, isso é fundamental, absolutamente fundamental, ter clareza sobre esse orçamento de carbono. Isso aqui são... Estou começando aqui nesse gráfico em 1850, tá? Que é a Revolução Industrial. Desculpa, eu tinha falado 1750, 1850. Aqui estão as emissões de carbono, tá? De emissão de energia em cinza, aqui de mudança do uso do solo, mais ou menos constante ao longo do tempo. Isso aqui são do lado das emissões, então aqui para cima do eixo. Para baixo do eixo, você tem aqui fóssil ainda contida na Terra, você tem os sumidouros continentais vocês estão ouvindo? Desculpe, dá um ok aí, porque mostrou que a internet aqui deu um problema. Sim, deu 2 cortadas, mas foram muito breves, dá para ouvir. Tá, desculpa, então. Portanto, para ter o balanço de carbono, o resto está se acumulando na atmosfera. Tá? Quer dizer, a conta tem que ser 0 a 0, né? O que é emitido vai parar em algum lugar, ou nos oceanos, ou nas terras, ou na atmosfera. E está indo para a atmosfera. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A conta que tem que ser feita para resolver o problema do aquecimento global é única, só tem uma conta a ser feita. Uma coisa só, que é o orçamento de carbono. Dizer o seguinte, ok, vocês querem manter a Terra em 2 graus? Muito bem, 2 graus, a gente tinha acabado de ver, são 450 ppm de concentração de carbono no ar, na atmosfera. Então, quanto a gente está jogando a cada ano e quanto, então, a gente ainda pode jogar. Pronto, essa é a conta, né? Regra de 3, matemática básica. E, como a gente vai discutir no final, não é assim que têm sido as reuniões dos países. Elas não têm sido baseadas nessa questão não têm sido baseadas no orçamento de carbono. E as notícias não são boas, tá? A gente já está no final já do orçamento de carbono para 1,5 grau, 2 graus. 1,5 a gente já estourou, 2 graus com muito esforço, e é isso aí que é o orçamento de carbono. Sobre responsabilidades históricas, apenas aqui para deixar bem claro, tá? Que apesar da China ser hoje o maior emissor, mas em termos históricos, os Estados Unidos continuam ainda sendo disparado o maior responsável pelo aquecimento global. China, União Soviética, Alemanha, aqui, bloco da Europa e também a Índia um pouco. O Brasil ainda, felizmente, ainda está fora disso. As emissões brutas atuais hoje, aqui está a China, o dobro do que os Estados Unidos e muito maior do que todos os outros países. Agora, isso é emissões brutas. Quando você bota por habitante, aí os Estados Unidos volta para cima, junto com a Rússia, porque eles têm populações muito menores. A China aparece um pouco melhor na fotografia, mas é por causa do tamanho da população dela. Outra coisa também, essa tabela aqui mostra como é que são os países ricos, os responsáveis pelas emissões, né? Quando você olha as emissões de CO2 por PIB gerado, que é uma maneira importante de você medir, tá certo, as emissões. Daqui para frente também, uma coisa importante de todo mundo perceber é que as emissões que ainda vão ser feitas, elas têm que ser muito eficientes, ou seja, elas têm que gerar a maior renda possível. E, como a gente está vendo aqui, os países que têm capacidade de gerar maior renda com baixas emissões são os países ricos, enquanto que a África subsaariana não consegue isso, etc. Aqui, 17, 16, o Brasil também é um país mais ou menos eficiente nesse sentido. Menos de 5% da população e 16% das emissões. O Brasil também está mais ou menos bem nessa fotografia, porque tem 2,8% da população e apenas 1,5% das emissões globais. Rapidamente, carvão, petróleo são disparados os principais gases, o gás natural e cimento. Esse gráfico eu acho super legal, essa fotografia, acho que ela fala por si, né?
Isso aqui mostra o consumo de uma família. Enfim, comparar esses dois, a história está dita por si só. Vou pular agora um monte de coisa. Aqui o Brasil. Esse gráfico é interessante. É o Brasil com o resto do mundo. As emissões, isso aqui são as emissões por setores. Energia é esse amarelo aqui, os processos industriais é o azulzinho, que é bem fininho, é bem pouco. A agropecuária, que é bem significativa no Brasil. Resíduos sólidos é pouquinho. E o LULUCF, que é o setor florestal e mudança do uso da terra, é significativo. Ou seja, os três vilões, que são LULUCF, agropecuária e energia no Brasil. Quando você vai para o resto do mundo, é basicamente energia. Tá? Isso aqui é energia, isso aqui é agropecuária, e isso aqui é o LULUCF. Ou seja, o Brasil está na contramão do resto do mundo, né? Quer dizer, ele está muito bem em relação à energia, mas está péssimo na agropecuária, e principalmente a pecuária e o setor florestal. Esse gráfico aqui é o que saiu na sexta-feira passada, que é o SIG, né? Que são as emissões brasileiras, incluindo o ano de 2019. Isso aqui é o grande sucesso da política oficial de governo de aumentar as emissões. Então, nós todos estamos de parabéns com esse aumento aqui das emissões brasileiras. Como os senhores podem ver, 100% do aumento das emissões são devidas ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Então, o Brasil está de parabéns pelo cumprimento das suas metas de tornar um país cada vez maior emissor e que desmata cada vez mais a sua Amazônia, que não tem valor nenhum. Depois, isso aqui são as emissões, como vocês não estão vendo na minha cara, evidentemente eu estou com um sorriso no rosto, essa maluquice da tendência brasileira, tá? As emissões de... Esse aqui é um... A gente vê a sua cara assim, só para confirmar, tá certo? Tá bom, então... Ok. As emissões de gases de efeito de estufa pode, acho que é uma boa ideia. Pode. Tá ótimo. Desculpe, vai ter mais luz aqui, eu acho que talvez ajude. As emissões de gases de efeito de estufa pelo setor da agropecuária, que é só para mostrar, eu não sei se todos estão atentos ao fato que as emissões da agropecuária, que são 1/3 das emissões nacionais, 2/3 delas são gado bovino, fermentação entérica. Ou seja, 1/6 das emissões nacionais são gado bovino. E esse número é exatamente igual, se vocês olharem as emissões do setor transporte inteiro do Brasil, todo o setor transporte, ele pega ali, tira ali. Todas as emissões do setor transporte, perdão, só um segundo, está ali o adaptador. Todas as emissões do setor transporte do Brasil, que tem uma frota gigantesca, uma população gigantesca, é igual à da pecuária sozinha. Então, o gado brasileiro emite um pouquinho mais do que todo o setor transporte do Brasil, com 200 milhões de habitantes. Então, isso aqui é a fermentação entérica. Por fim, eu ainda tenho... Deixa eu sair aqui só um instantinho. Eu quero saber quantos slides ainda me faltam, ainda tem, porque eu preciso acabar agora. Obrigado. Tá. Vocês estão vendo a tela? Está aqui. A gente vê a tela, sim. Tá, então, aqui eu quero acabar aqui. Eu vou parar aqui, Bernardo, porque já são 6h20, eu tinha mais coisas para falar, mas eu quero apenas focar aqui só nesse esquema, que é o seguinte. Ok, vamos tentar diminuir as emissões globais e nacionais. Como é que faz isso? Então, eu acho que tem 4 pontos de entrada. Na verdade, são 5 pontos de entrada. Primeiro, energias renováveis, quer dizer, todo o nosso processo de produção de energia e produção de bens e serviços pelas indústrias, pela agricultura e todos os setores, a gente tem que ter emissões menores, e a maneira de alcançar isso vai ser ou diminuindo o nosso nível de atividade econômica, o que não é muito desejável, ou, aliás, não é muito desejável no longo e médio prazo, mas talvez no curto prazo não fosse má ideia, para ter uma freada para conseguir diminuir rapidamente as emissões.
De qualquer maneira, esse pacotão aqui, número 1, que são as energias renováveis, esses setores têm que emitir menos. Então, esse é um primeiro pacote. O segundo são as tecnologias. Quer dizer, a gente aqui está falando de consumo de energia das indústrias e dos carros e dos caminhões, etc. A gente pode melhorar as tecnologias, a gente pode ter carro elétrico, a gente pode ter os aviões elétricos, a gente pode ter indústrias muito menos emissoras, mudando tecnologias de produção. Enfim, então, dá para mexer nas tecnologias. Tá? Uma, por exemplo, que é meio até patética, acho que é simbólica, é o carro. O automóvel, os automóveis ainda hoje continuam fazendo uma coisa como, sei lá, 15 km por litro, na melhor das hipóteses, uma média assim. Há 50, 60 anos atrás era isso também. Quando eu era pequeno, eu me lembro. O carro fazia 9, 8 km por litro. Ou seja, não mudou nada, mudou 100%. Nesse período de tempo, a tecnologia foi paquiderme, ela não andou praticamente nada. E tem outras tecnologias não, que foram super avançadas e ganhos enormes de eficiência. Então, tem que mexer nessas tecnologias. O terceiro fator de entrada é o consumo final. Os alimentos, os produtos que nós consumimos, o transporte, a energia elétrica que a gente usa, os serviços, isso tem que mudar. Quer dizer, a gente não pode ficar no nível... Assim, a nossa alimentação. Está aí, uma pergunta aí para todo mundo. E até 3 meses atrás, eu me incluía no grande conjunto de pessoas que ainda comia carne. E eu, por qualquer razão que não importa, eu resolvi virar vegano. E, assim, do ponto de vista ecológico, não tem disputa sobre isso. Não tem como, não só pela ética dos animais e tal, mas a carne é um suicídio. Assim, é uma coisa... Não dá para falar em controlar o aquecimento global e comer um boi. A carne vermelha tinha que ser realmente proibida, ponto parágrafo. Não tem razão nenhuma, não tem justificativa para a gente comer carne. Tão simples quanto isso. Então, é uma maneira de mexer no consumo. Os produtos industrializados têm que ser muito mais eficientes. Por exemplo, os aparelhos que a gente consome aqui, dentro de casa, né? Lâmpadas, liquidificador, ventilador, tem que dormir um pouco mais quente, enfim, tudo depende. No final, tudo é consumo. Então, tem que mexer nisso. Transportar menos, transportar mais na bicicleta, não pegar o carro, não ter um carro, enfim, acabar com o transporte individual, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer no consumo final. E o quarto fator de entrada são os preços, quer dizer, precificar o carbono. O carbono não tem preço ainda hoje. Por que isso? Por que você paga pela água e não paga pelo carbono? Não tem mais razão, né? É um bem escasso que causa um tremendo problema global, então deve ter um sinal de preço para sinalizar para as pessoas para não consumirem esse carbono. Bota um preço nisso. Por que não se faz isso? Porque vai ser uma grita geral, porque nenhum de nós gostaria de ver tudo com preço aumentado, porque tudo tem um certo carbono embutido, mas você não tem como fugir disso. Se você quer sinalizar para as pessoas mexerem no seu consumo, você tem que mexer no preço, que aí sim as pessoas vão diminuir o seu consumo e mudar os seus hábitos, etc. E tal. Então, a precificação é um negócio que já está entrando nos países da Europa e nos Estados Unidos e alguns países em desenvolvimento, Chile, México, África do Sul. O Brasil está estudando isso, nós participamos de um estudo grande sobre isso. O Brasil ainda está patinando, mas provavelmente vai ter isso brevemente. Essa é uma outra opção. E existe a última coisa, que além dessas 4 entradas, existe um negócio que queria só mencionar aqui, que são as soluções de ficção científica, que são... vou pular tudo isso, já falei. Eu gosto muito dessa fotografia aqui, que é o vulcão... Como é que é? Esqueci o nome do vulcão agora. Tunalba. Esqueci. Foi um vulcão nas Filipinas. E o vulcão, essa fotografia fala por si só, né? Vocês estão vendo uma quantidade de poeira que é lançada na atmosfera na erupção de um vulcão. O que os caras observaram logo depois, um ano depois da erupção, que a temperatura da Terra tinha baixado bastante. Por quê? Porque ficou uma nuvem dessa poeira, ficou lá em cima na atmosfera, a radiação solar entrou com menos força e houve um certo resfriamento da Terra. Aí os caras pensaram, vamos fazer isso para resolver o aquecimento global.
Vamos jogar um monte de poeira lá para cima, e isso vai conter o balanço de radiação, e é uma maneira de resolver o aquecimento global. Essa é a solução mais aceita. É maluquice completa, eu acho, né? Quer dizer, imagina mexer nisso, porque agora você vai criar um problema que você não sabe nada a respeito, né? Quer dizer, bom, e aí se você fizer isso tudo? E se esse negócio causar buracos de ozônio, enfim, ninguém tem a menor ideia da química desse negócio, é muito complicado. E outras coisas complicadas são assim, e se os Estados Unidos resolvem fazer isso sem perguntar nada a ninguém? Ok. Então, isso aí são perguntas que são no ar, na questão da ciência política, do aquecimento global. Tem toda a questão da adaptação. Desculpe, infelizmente, esse é o meu assunto de paixão e de estudo, de análise, eu vou passar por cima. E vou fechar aqui com essa última coisa aqui. Aliás, só a questão de adaptação e pobreza, só mencionar isso, última coisa, Bernardo. Adaptação e pobreza, ou seja, a questão de adaptação o que é? A gente está numa trajetória inevitável, né, do aquecimento global, e não tem jeito, que os países têm que se adaptar. A outra coisa a observar também é o seguinte, os países pobres não estão começando a perceber que eles não têm que pagar a conta. Quem vai mitigar são os países ricos, fim de papo. Eles podem fazer o que for e tal, se vier de graça. Agora, eles têm que preocupar em se adaptar, porque a adaptação é pessoal, cada um se adapta quanto quiser. A mitigação é um esforço comum, mas a adaptação é um esforço individual. Então, os países estão começando a ficar de olho na adaptação, que quer dizer desenvolvimento, né? Quer dizer, criar resiliência a choques climáticos, melhorar a infraestrutura, melhorar o saneamento, tirar a gente de áreas muito vulneráveis, diminuir a pobreza, todas são questões de adaptação. E aí, essa é uma fotografia que é o porto de Roterdã, que é o porto mais importante do mundo. Isso aqui é uma comporta, né, para a elevação do nível do mar. Então, ela abre e fecha para proteger o porto, né? Isso aqui é o canal do porto, aqui é essa entrada aqui. Então, quando ele abre e fecha, você controla a elevação do nível do mar. Contrariamente, isso é uma chuva comum que acontece em Bangladesh. Bangladesh e Holanda são dois países baixos, né? Quer dizer, tem baixa elevação em relação ao nível médio do mar, muito pouco, acima de 2 metros, e aí dá isso. E aí uma chuvinha de nada, um transtorno, uma desgraça total, aquela perda de moradias. Então, a gente está falando de coisas assim completamente diferentes, né? Então, é um problema de renda, é um problema de riqueza, a adaptação e a injustiça da questão climática, né? Quer dizer, foi causado pelos países ricos e afeta mais os países pobres. E para não pegar dois países diferentes, pegar um mesmo país, isso aqui é o país Brasil, Rio de Janeiro e Ipanema, elevação do nível do mar e possíveis ressacas e tal. Ok, muito obrigado, estamos muito preocupados com isso, mas isso aqui também é o Rio de Janeiro, na zona suburbana, uma chuvinha, que é chuvinha mesmo, não estou minimizando o problema, ao contrário, estou dizendo uma chuva que não era para causar grandes coisas, mas, dadas as péssimas condições de infraestrutura e, enfim, de construção das moradias e assentamentos em áreas muito vulneráveis, a gente tem essas tragédias, uma desigualdade profunda também, né? Quer dizer, o desolamento aqui desse senhor assim, é chocante, né? Assim, é a tragédia, né? É isso. A última coisa, então, para fechar, esse é o último slide. Paris foi um sucesso ou foi um fracasso? Boa pergunta, tá? Quer dizer, ele foi um sucesso porque foi a única iniciativa que realmente botaram os países para começar a botar metas, mas ele é um fracasso total porque as metas já se mostraram inalcançáveis já na saída e elas são voluntárias, elas não fazem o orçamento de carbono, né? Diz assim, escuta, nós temos ainda 30 gigatoneladas para emitir, quem vai emitir são esses e esses países, vamos negociar isso. Essa é a maneira de resolver, e não as NDCs, que são as metas desejáveis de cada país. Para onde vamos depois da pandemia? Que perspectiva? O que vocês acham? Depois da pandemia a coisa está melhorando? A eleição americana foi absolutamente um estrandalhaço de um sucesso. Assim, eu próprio achava que a pandemia não ia necessariamente trazer bons resultados, mas pelo que tem se visto, assim, as pessoas têm ficado mais
conscientes com relação à sustentabilidade e outras questões gerais. O papel dos Estados Unidos e a China continuam sendo os países mais importantes. É bom que os Estados Unidos agora, com a possibilidade concreta de voltar a aderir à questão climática e aos esforços globais do clima, e a China, que estava tomando uma liderança, espero que se mantenha nessa liderança também. E aqui no Brasil, o nosso déficit não é de adaptação, é um déficit intelectual, um excesso de ignorância e a perda de oportunidade. Eu falo essa perda de oportunidade porque o Brasil seguramente é dos países do mundo que tem uma vantagem comparativa sem tamanho por conta da sua abundância de energias renováveis, imensidão do território, as florestas, a água, a costa, a insolação. Enfim, o Brasil realmente é um país abençoado. E se o Brasil fosse o líder mundial e tenha carros a álcool, o Brasil é show de bola, né? Nesse sentido. Parasse o desmatamento, que não leva a nada, enfim, o Brasil tem todo o potencial de ser um líder mundial nisso, e seria de interesse comercial do Brasil, competitivo, de puxar essa agenda, obrigar todo mundo a ser limpo, obrigar todo mundo a não emitir. O Brasil está nas melhores condições de fazer isso, porque ele consegue controlar o que ainda há pouco que emite, ou pouco que emite. Seria fácil e barato para o Brasil fazer isso, e ele estaria num patamar muito mais adiantado e tem uma tremenda vantagem. Então, ou seja, essa postura ignorante, inculta sobre o problema da Amazônia e do aquecimento global leva a assim, uma perda de competitividade. Assim, é justo o contrário do que é proclamado, né? Que querem acabar com a competitividade do Brasil. É justo o contrário, né? Assim, o Brasil ser resiliente, proteger a floresta, se está na frente e o mundo for atrás, indo nessa agenda climática, o Brasil é show de bola, ninguém vai segurar. Aí é uma vantagem comparativa do Brasil inalcançável, né? E o discurso é todo ao contrário, por total ignorância e arrogância, etc., tudo que de ruim que esse governo representa e nos traz. Desculpe, falei pra caramba, mas o tema é enorme, é apaixonante e as ordens aí para tentar segurar alguma das perguntas. Sérgio, grande desvantagem da gente não estar pessoalmente, além de não poder abraçar e tudo isso, você não ouvir a salva de palmas que você ouviria agora. Foi uma aula espetacular. Aprendi pra caramba, ao contrário do que você falou. Espero que o mesmo. E, de novo, muito obrigado por estar aqui, por essa aula toda. Eu não quero roubar o precioso tempo que nos resta. A bola passando para perguntas. Quem quiser pode fazer pergunta pelo chat, ou pode... Quem não se importar de ligar a câmera, agora é um momento um pouco mais interessante de ter as câmeras ligadas, e quem quiser puxando pode abrir o microfone e fazendo pergunta. Ariel, você tinha uma lá atrás, quer fazer as honras? Claro, posso fazer as honras. Na verdade, aquela exata pergunta eu esqueci, e eu acho que se voltar no slide talvez eu lembre, mas eu tinha outras e eu já tinha anotado antes. Sérgio, perguntar, existe algum estudo sobre a sinergia, essa energia negativa, né, entre o desmatamento, o efeito do desmatamento da Amazônia, o turning point ali, o ponto de inflexão, com o da temperatura? Porque eu imagino que uma coisa é só a temperatura, outra coisa é só o desmatamento, elas provavelmente conversam ali e a gente já sabe que está tendo aumento, provavelmente o ponto de inflexão de desmatamento é menor com um aumento de temperatura maior. Sim, tem vários estudos. O que não tem é, como eu disse, uma precisão sobre o que é um tipping point mesmo, assim, o que savaniza a partir daquele ponto. Você não sabe isso, obviamente que isso não é um ponto a partir do qual... Tem vários trabalhos, tanto que tem mais publicado sobre isso, é o Antônio Nobre, que é o irmão do Carlos Nobre. O Carlos Nobre também, eu depois posso passar algumas referências que tem sobre isso, exatamente sobre isso. Daí a sinergia entre o desmatamento,
as mudanças de temperatura e as mudanças do clima local a partir disso, né? Porque o sistema climático da floresta é quase que autorregulado, né? Então, existem, sim, estudos cheios de desconhecimento, cheios de dúvida e tal, mas eles sempre ressaltam isso. Mas, sim, com prazer a gente pode tentar. E aí, com relação, eu caí bem na hora aqui, a internet de casa está bem estável, quando você estava falando da questão das chuvas no Nordeste. Isso me impressionou muito quando eu fui no Congresso de Agronomia, e eles estavam falando lá do caso do Nordeste, já estavam há 5 anos só baixando o nível de chuvas lá. Isso foi no caso do Ceará. E aí eu queria te perguntar se tem algum estudo correlacionando, ou se você imagina que existe uma correlação entre o desmatamento da Amazônia em si, ou seria algo mais com essa perda de regime de chuvas, ou se é algo mais macroclima mesmo, mundial, mudando e não tão de vizinhança? Eu não sei não sei te responder. Até onde eu entendo, a direção de ventos e tal é no sentido da Amazônia para os Andes e caindo para o centro-oeste brasileiro. Se isso tem um rebatimento até o Nordeste, não sei. Eu acho, em princípio, eu acho que não. Eu acho que a seca do Nordeste, apesar de que o Nordeste... Os modelos não convergem... Aliás, uma coisa importante, os modelos, todos eles convergem sobre o aquecimento global, ou seja, aumento de temperatura terrestre. Não há nenhum modelo que preveja qualquer coisa menos do que os 2 graus em 2100, etc. Mas eles discordam muito sobre a pluviosidade. Tá? Quer dizer, as chuvas são muito mais difíceis de prever, inclusive porque as chuvas dependem da temperatura, então elas vêm depois, então são mais complexas. Então, existe muita discrepância sobre os modelos. De maneira geral, é difícil dizer isso, mas o Nordeste tem, inclusive, na costa do Nordeste, você tem um aumento da precipitação e no interior do Nordeste você tem uma seca ainda maior. A seca que está sendo observada lá no Sertão e na Caatinga é a maior em 30 anos, é um período de 30 anos que nunca foi tão seco, mas correlacionar isso com desmatamento, quer dizer, na verdade é uma coincidência que nos últimos 30 anos é que a Amazônia vem sendo realmente desmatada, mas eu não sei te responder se existe. Se alguém souber, muito prazer, fala aqui que eu também vou aprender isso. Em princípio, eu acho que não tem essa correlação. Tá. E a última comentário que eu queria fazer é que você falou da fermentação entérica, mas o gado não emite só pela fermentação entérica, né? A grande parte, aí, principalmente se for fazer equivalente com CO2, que o metano é péssimo, mas tem toda a mudança de uso do solo aí, que também emite coisa pra caramba e aumenta muito essa conta aí para eles. Então, o transporte está razoavelmente tranquilo. Absolutamente. Não, isso aí é... elétrico e comer boi não é muito, não faz muito sentido. Não, naquela conta ali das emissões era a fermentação entérica, porque se você puser aí o LULUCF, as emissões de desmatamento associadas, que levam à produção de gado e, portanto, as emissões que virão depois, aí realmente o gado é a coisa mais pavorosa que a gente tem fazendo pela frente. Realmente é um horror. É uma atividade... Virem vegano, por favor. Ou pelo menos, se não quiser parar de comer carne de boi, não. Fica na carne de galinha, carne de boi, não. Obrigado, Ariel. Obrigado, Sérgio. A gente tem uma listinha aqui na ordem Daniela, Carlos e Lucas. Sérgio, você prefere uma de cada vez ou prefere ouvir as 3 e... É melhor as 3, logo que acelera um pouco, né? Então, vamos lá. Daniela, Carlos e Lucas, nessa ordem. Boa noite, Sérgio. Tudo jóia? Beleza? Prazer. Joia. Prazer. Deixa eu te contar. Você tinha comentado a respeito desse orçamento de carbono que, aos poucos, assim, não foi implementado ainda, mas, aos poucos, alguns países estão começando a ter uma política quanto a isso. Eu queria entender melhor, não precisa de ter muitos detalhes, mas seria como, em relação às atividades, se eu tenho uma empresa, por exemplo, de... exploração de carvão, é conforme a minha atividade ou o produto em si, que eu for comprar algo do gênero? E uma última pergunta, uma segunda pergunta, seria em relação a esse 1,5 graus que você comentou, que a gente já chegou
isso não seria bem preocupante, não? Porque se já não atingiu esse objetivo do Acordo de Paris, eu não estou tentando até lembrar se a gente tinha conversado no mestrado. Eu acho que tem, Bernardo, depois você me lembra aí, se tem esse PCC, de tempos em tempos, eu acho que tem um encontro, né? E aí, quando for fazer esse novo encontro, se vai ter que mudar esse valor, não sei. Não sei se deu para entender a pergunta. Deu? Eu sim, obrigado, Daniela. Carlos, Lucas e Thaís. Olá, boa noite a todos. Sérgio, queria parabenizar, suas palestras sempre são boas, eu gosto muito. Acho que é um choque de realidade, assim, que né, a gente toma susto. Eu acho que a gente precisa disso, porque eu vejo muita gente discursando sobre preservação e não toma atitude no dia a dia para entrar, né, nisso, né? Eu queria que você falasse sobre como conversar com alguém sobre como esse aumento de temperatura de 1 grau, 2 graus, fazem toda a diferença no funcionamento da Terra, né? Porque quando a gente fala com as pessoas, muita gente fala, cara, aumenta 4 graus, tem dia que tem essa variação aqui e nada acontece. E uma vez eu escutei você falar sobre isso e eu achei bem interessante, né? É isso. Obrigado, Carlos. Ótimo te ver. Lucas? Bom, eu tenho uma pergunta, não sei se é para o Sérgio ou para o Bernardo, que eu achei curioso que se a caatinga tem um risco hídrico muito grande, no material do IS de análise, que eu imagino que seja o feedback dos proprietários de terra sobre restauração, o foco na Matatinga, na Caatinga em geração de emprego e renda. E na Mata Atlântica em melhorar a qualidade da infraestrutura da água, eu imagino. Aí eu fiquei curioso se a restauração é uma boa ferramenta para a Caatinga para melhorar a qualidade hídrica no presente e no futuro também. Legal. Obrigado, Lucas. E mais uma, Sérgio? Thaís? Pode ser. Thaís? Oi, Sérgio, tudo bem? Então, eu queria te fazer 2 perguntas, se der tempo, senão depois a gente troca a mensagem. A primeira delas é que a gente, dentro do Observatório do Clima, a gente está pretendendo começar um estudo sobre assentamentos humanos e áreas costeiras. E eu queria saber, assim, se a gente tem achado algumas coisas mais fora do Brasil. Queria saber se você tem algum contato de coisas no Brasil, em termos tanto de expansão de assentamentos humanos e como que isso pode ser afetado com o aumento do nível do mar, geração de renda também, que é uma questão importante, e migração. Então, a questão de migrações humanas decorrentes de mudanças climáticas é um assunto bem novo e que no Brasil a gente tem muito pouca coisa. Não sei se você tem acompanhado e se a gente consegue levantar um pouco desses dados. E a outra pergunta é sobre capacidade adaptativa, que eu li recentemente um artigo falando que a gente assume que a população humana, na verdade, tem uma capacidade de se adaptar maior do que, de fato, ela vem se adaptando. E isso muito ligado às populações vulneráveis, assim. Então, queria também que você falasse um pouco. Se eles pararem de emitir, o balanço vai virar para o outro lado. Aí quem tem que agir agora são só os países em desenvolvimento. Complicado para caramba, né? Então, assim, de qualquer maneira, é muito bom que existam esses países, Noruega, Holanda, países que põem limites, estão indo atrás, tem leis que forçam o país a ser carbono neutro em tanto tempo. Muito legal isso. A outra coisa é 1,5 grau não é preocupante? Não é preocupante. 1,5 grau é apavorante. 1,5 grau é muito ruim, cara. Isso aí que, aliás, junta com a pergunta seguinte, né? Tem que ter muito claro o seguinte: uma coisa é por isso que o
o filho do presidente, eu acho que falou, né? Porra, o inverno lá nos Estados Unidos é o mais frio dos últimos anos. Esses malucos, esses imbecis, vêm falar de aquecimento global. Ou seja, essa ignorância, esse não entendimento do que é o aquecimento global, né? Quer dizer, uma coisa é o aumento da temperatura média da Terra ao longo do tempo, ou seja, isso está crescendo inequivocamente. Então, a temperatura média da Terra está aumentando, medida como a temperatura que você tem nos oceanos e nos continentes. Outra coisa é o clima. O clima, por conta desse aquecimento, o clima está mudando geral. E o que é a mudança do clima? Você tem um padrão climático que vem assim nos últimos 100, 200, 30 anos, que a média climática é 30 anos. Aí você vem nessa média assim, sei lá, a média que for. E aí mudança nisso são as anomalias climáticas, que são desvios em relação ao padrão normal em cada época. Então, quando você começa a sair disso, você tem mudança do clima. E a mudança climática é exatamente o que é previsto nesses modelos climáticos, é que as ondas de frio também vão aumentar. No total, a temperatura está subindo, mas a variância é que é o problema. Então, você vai ter ondas de frio, mais frequente, e é totalmente coerente. Então, de qualquer maneira, e faz muita diferença 1,5 graus, 2 e 3. Quanto mais você vai aumentando, marginalmente, muito pior vai sendo. Quer dizer, se você aumentar 10% o aumento de temperatura, o impacto não vai ser 10%, vai ser 30%. Se você passar de aumentar 20% que é agora, o impacto vai ser 50% maior. Ou seja, é absolutamente não linear e, portanto, nem pensar o mundo mais do que 2 graus para cima. A restauração, obviamente, Lucas, nem pensar que eu vou responder isso com o Bernardo na sala, nem sei se eu entendi. Bernardo, depois você, por favor, responde aí. Zona costeira, Thaís, a zona costeira é uma questão super preocupante, muito pouco conhecida, principalmente no Brasil, que os dados são muito ruins, não existem estudos suficientes com base técnico-científica, por questões que extrapolam, e você sabe quais são, né? Os levantamentos altimétrico e batimétrico que nunca conversaram, etc. Então, o Brasil tem uma carência de estudos. Essa questão da migração, eu vi alguns estudos muito preliminares sobre os efeitos disso. A nível global, obviamente, existem vários estudos, principalmente para a região subsaariana, né? Quer dizer, aquela onda de migração lá quando houve para a Europa, há uns 10 anos atrás, aquilo ali foi uma mistura entre o que estava acontecendo no Oriente Médio e migrantes climáticos do norte da África. Eles realmente, aquilo ali estava muito pesado a situação e não vai melhorar, só vai piorar, com certeza. E no sul da Ásia, a gente viu algumas migrações em Bangladesh e no Vietnã, quer dizer, são países que... E isso vai continuar, não vai melhorar para ninguém nisso, porque os furacões, as inundações, os tufões vão continuar e aumentando em intensidade e frequência, e isso vai levar a muitas mudanças. No Brasil, o que tem de pior que vai se esperar vai ser o tradicional Nordeste, que vai só se acentuar um pouco nessa região central aí, mas eu acho que não tem estudos ainda mais detalhados sobre isso para a região costeira, porque faltam estudos de maneira geral, o que é ruim, né? Então, assim, pontualmente, o Recife está estudando, Santos está estudando, lugares onde tem portos, onde tem muita gente e tal, tem que se adiantar um pouco, porque essa é a coisa dramática da questão do mar, é que você constrói um prédio hoje, ele vai durar 100 anos. Nenhum prédio dura menos de 100 anos. E daqui a 100 anos já é 2120. O nível do mar já subiu ali com certeza, no mínimo, assim, se estiver muito bem, 50 centímetros. É outra praia, é outro sistema de praia, de movimento de praia, de restingas e tudo. Vai mudar completamente. Então, esse prédio, como é que é? Você tem que fazer o prédio hoje, você deveria ter padrões de construção diferentes, mas a gente está atrasado um pouco nisso, eu acho. E, por fim, essa questão da capacidade adaptativa, que ela pode ser maior do que a gente... A gente sempre se adapta mais. Tá bom, eu concordo com você que a gente sempre consegue apertar o cinto um pouquinho mais e tal, mas
honestamente, eu não conheço, eu gosto dessa frase que sempre falo, eu sou mais velho que todo mundo aqui, com certeza, e eu não conheço o planeta B para onde a gente possa ir. Então, por mais que a gente saiba, possa se adaptar e tal, se der uma M geral, a gente não tem para onde ir, não, cara. É aqui mesmo que a gente vai ter que ficar. Então, talvez não seja tão má ideia assim. Segura aí direitinho, conserva o que a gente tem, faz pouca lambança, porque a lambança que está se anunciando aí é dramática. Então, é trágica, não é dramática, ela é trágica. Então, não aposta na nossa capacidade de adaptação, não, porque vai ser caro para caramba e a gente não quer deixar isso para gerações futuras, realmente não quer. Bernardo, restauração. Não, primeiro eu queria aplaudir a última fala, está gravado, memorável, é isso mesmo. Obrigado, Sérgio. Enquanto eu vou brevemente responder a pergunta do Lucas, já pode ir pensando aí. Teve uma outra pergunta no chat da Juliana, nossa aluna, mestrado profissional. Como pagar a conta de todas as adaptações necessárias, industrial, tecnológica, melhoria do uso do solo, etc. Aí pensando aí, acho uma solução rápida, Sérgio, aí responde para a Juliana e anuncia para o mundo também. Lucas, a restauração, eu não sei se entendi bem a pergunta, mas só para deixar claro que a restauração na Caatinga, a gente está coordenando um projeto lá, o IES, com várias pessoas que estão aqui, inclusive a Mariana, que está co-liderando isso com a gente. A gente acabou de fazer um workshop com especialistas da Caatinga e lá foi elencado que tanto aspectos sociais quanto a água, que você mencionou, são prioridades para a gente incluir na modelagem dos impactos de restauração. Então, a restauração tende a ter um impacto positivo sobre a qualidade da água em todas as situações, isso evitar assoreamento, retirar poluentes. Ela tem a relação entre restauração e quantidade de água, ela é mais complexa. Ela é complexa no tempo. Em alguns lugares, no período de crescimento do que quer que você esteja restaurando, pode até diminuir a quantidade de água disponível, dependendo do tipo de restauração que você faz e de onde ela é localizada. Isso varia literalmente em metros. Você tem restauração e também em relação ao relevo e tudo isso. No longo prazo, a relação tende a ser positiva. Então, a restauração tende a melhorar. Ela melhora sempre a qualidade da água. Ela tende a melhorar a questão de quantidade de água, não só no total, mas também em harmonizar épocas secas e mais chuvosas. A restauração ajuda no efeito esponja que a vegetação natural tem. Então, aqueles quadros que o Sérgio mostrou, que só vão ficar mais graves, de eventos extremos, mais secas, mais enchentes, se você restaurou, é uma bela de uma capacidade adaptativa, tanto que é toda uma categoria chamada adaptação baseada em ecossistemas, que é a Thaís, que está aqui, é uma grande especialista também. Então, a gente certamente vai incluir água no planejamento da restauração da Caatinga. A questão mais geral, se uma área que vai ser muito impactada por mudança climática e vai sofrer sérios impactos, se ela deve ser uma prioridade para a restauração, já tem várias discussões em andamento, porque a probabilidade de insucesso da restauração ali pode ser maior também. E se você tem um cobertor curto, não pode restaurar em todos os lugares, a probabilidade de sucesso da restauração é uma coisa que você leva em consideração. Então, ela é tanto uma área que pode se beneficiar acima do normal, porque é uma área mais vulnerável e onde a adaptação baseada em ecossistemas é importante. Por outro lado, também são áreas que o risco da restauração não funcionar também, se o impacto previsto é alto, é maior. Aí você tem que fazer o que a gente chama de adaptação inteligente e climática, que nem você tem agricultura
a Climate Smart Agriculture, eu comecei a falar da Restoration, a Climate Smart Restoration. Você tem que fazer uma restauração já pensando em que clima, chutando o melhor possível no envelope potencial de clima que vai estar ali, espécies que são mais resilientes, que têm um intervalo maior ali de sobrevivência, tanto a temperatura, que é mais fácil de prever, como o Sérgio mencionou, mas principalmente a pluviosidade. Então, você vai tentar privilegiar espécies que conseguem sobreviver dentro de um intervalo maior de pluviosidade. Não quero me estender mais do que isso, que o show hoje é do Sérgio. Sérgio, como é que paga a conta? Explica para o mundo aí. Pagar a conta é fácil, é só ir lá no Bernardo, ir lá no IES, e o IES paga, pô. Não, tem um lado aí do negócio que é a briga de responsabilidade, porque para se adaptar, um país pobre, pega, sei lá, Uganda. Uganda tem um custo de adaptação por um problema que foi causado pela Europa, simplificando o problema. Bom, então quem tem que pagar a conta é a Europa. E isso está na negociação do clima. Até agora, obviamente, os países ricos, não sei se obviamente, honestamente eu não sei tomar posição sobre isso, mas não sendo nenhuma santa, os países estão, obviamente, fazendo o maior corpo mole para botar dinheiro na adaptação. Mas também, por outro lado, não é, em princípio, não é skyrocketing o que necessariamente tem para lá. Algumas coisas vão ser skyrocketing. A elevação do nível do mar pode ser realmente uma coisa apavorante em termos de custos também. Mas tem coisas, uma boa parte das coisas não é assim. Uma boa parte, a boa parte da adaptação, na verdade, é desenvolvimento puro. As cidades têm que ter melhores sistemas de drenagem. Tá bom, isso é adaptação porque vai chover mais, mas, francamente, isso é desenvolvimento puro. Toda cidade tem que ter um sistema de drenagem funcionando e o tamanho, quer dizer, a conta da adaptação é aquele adicional porque a chuva vai ficar mais forte e tal. Quer dizer, é uma fronteira muito não clara entre o que é realmente desenvolvimento e o que é adaptação. Então, quem paga? Paga, assim, não falta dinheiro. Em princípio, assim, é meio arriscado e perigoso dizer isso, tá? Em princípio, se a gente não deixar o aquecimento global virar coisa de maluco acima de 2 graus, eu acho que é de maluco qualquer coisa acima de 1,5 graus. Aliás, qualquer coisa é coisa de maluco, né? Mexer com o clima. Mas vamos lá. Que 1,5 graus parece manageable. Vamos lá. 2 graus é o limite total e absoluto de qualquer... Não tem negociação para cima disso. Se passar disso, aí a conta vai ficar simplesmente muito maior. Desproporcionalmente muito maior. Vai ter que pegar para capar mesmo. Quer dizer, por exemplo, essa coisa da migração do norte da África. A América Central, esse negócio que o Trump estava brincando, todo mundo achando graça, né? Gracinha, né? Aqueles muros. Cara, vai ser inevitável. Se não vai ser os Estados Unidos que vai botar o muro, vai ser o México. Porque os caras não têm como sobreviver. Ponto. Simples quanto isso. O cara tem uma família lá de 5, 6 crianças, indígena, morando lá no norte de Honduras. Não chove há 2 anos e, quando chove, tem uma tromba d'água que lava tudo. Esse cara vai embora. Ele não vai ficar ali, ele vai cruzar a fronteira e, se tiver que arriscar, não sei o que, ele vai. Essa migração não tem controle. É muito perigoso esse negócio. Então, assim, esses migrantes vai ser a coisa mais comum, vai ser cada vez mais isso. E aí quem vai pagar? Cara, a melhor maneira de pagar, e vai ser muito mais barato, não chegar nos 2 graus, não deixar ter não sei o quê. Assim, é a maneira de tornar isso ainda viável. Se quiser brincar e não falar de carbon budget e continuar com metas declaradas de quanto que cada um pode fazer, não vai dar 2 graus, vai dar muito mais do que isso. E aí, então, assim... E eu, hoje em dia, se perguntar se você é otimista ou pessimista, eu não sei. A única coisa boa que eu ouvi nos últimos 10 anos foi a eleição do Biden, se ele assumir. Foi realmente foi uma notícia muito alentadora, porque ele, pelo menos no discurso, e a gente sabe que discurso de cara recente eleito
é uma coisa, e na hora que o Obama, é só pegar o Obama, né? O cara é limitado lá, o Congresso americano segura, não deixa rolar como a gente gostaria. Mas é muito alentador. Eu acho que a vitória do Biden é porque os Estados Unidos têm sido realmente o grande vilão desse negócio, na política da negociação, porque os Estados Unidos não participando, não é que, bom, então deixa lá esses 30% do problema. Não é isso. É que os Estados Unidos não participando, você chega para o cara de Uganda, qual é o leverage que você tem para cobrar o cara de Uganda? Ele não vai participar, dizer, pô, o que eu vou fazer aqui? Estou um puto esforço de tarará, tarará, e os Estados Unidos, que o grande vilão, está fora, está lá aumentando as emissões e vivendo a vida normal. Ou seja, é o que representa os Estados Unidos. Então, eu acho que a boa notícia foi o Biden, eu acho que isso é a única coisa alentadora que tem. Esse negócio de as energias renováveis e os avanços tecnológicos, o carro elétrico e tudo que a gente ouve falar, é muito bom, isso aí é mais do que devido, é necessário, mas eu acho que é longe de ser suficiente, sabe? Assim, é a hora de... Cara, para pensar, né? Assim, a gente está existindo no momento que a gente vai desaparecer daqui a... Ninguém acha aqui que vai durar mais 2 milhões de anos, que é o tempo que o hominis existe. Vai durar isso tudo. Pô, a gente já tem esse privilégio de estar vivendo esse planeta e com essa inteligência que a gente tem, com esses avanços de tecnologia, que começou com a roda, né? Sei lá, há 10 mil anos atrás inventou a roda, 5 mil anos depois inventou a agricultura, ou seja, há 5 mil anos atrás era que se inventou a agricultura. E hoje em dia a gente tem isso, telefone celular. Então, projeta isso lá para frente. É um privilégio, assim, uma sorte, um negócio assim, único que a gente está vivendo. E pô, destruir isso, cara, assim, em nome de absolutamente nada, sabe? Que ganância é essa? Que desrespeito é esse com esse planeta, com essa sorte, né? É uma coincidência, né? Tudo que está aqui à nossa volta, né? Essa floresta que nos cerca, essa água que está aí, o oxigênio que está no ar. Cara, isso é tudo uma bênção. Deixa isso aí em paz, sabe? Não toca nisso, não, cara. Porque, porra, a gente pode viver em mais paz com esse negócio. Deixa eles quietinhos aí, vamos mais devagar com a nossa pegada. Eu acho que a pandemia foi uma cutucada boa também. Não pode dizer que foi uma boa notícia, mas o efeito dela... Eu não era realmente otimista, eu tenho ficado, porque realmente os discursos, as pessoas parece que estão se tocando de maneira geral, as empresas também, alguns governos, e esse voto aí dos Estados Unidos, eu acho que é o grande indicador de que tem uma luzinha ali no final do túnel. Então, assim, eu nunca fui otimista, nunca, com a questão climática, eu sempre achei, porra, até esses caras conseguirem reverter em nosso nome esse negócio, mas agora acho que eu tenho que ceder um pouco, pelo menos nesses curto período de tempo. Eu estou sendo um pouquinho mais otimista, mas a gente tem que fazer, cara, vocês têm que parar de comer carne. Não tem jeito, cara. E até a diabo da carne vegana já inventaram. Nem essa desculpa tem, é boa pra caramba. Até isso dá para a gente tem que fazer um sacrifício mínimo que seja, pelo amor de Deus. Então, assim, mas eu só não faço diferença. Não entra nessa, não, porque a gente faz toda a diferença, sabe? Se a gente for com esse pensamento, a gente cai na tragédia dos comuns e ninguém vai fazer nada. Então, bora para a rua, bora para parar de comer carne, não a agricultura tradicional, agricultura orgânica, sim, produtos sintéticos, não. É isso, sabe? Transporte individual, não. Não tem como, sabe? Senão a gente não vai deixar melhor para a próxima geração. Realmente... A gente chegou no limite do que podia, vamos embora parar. É isso. Sérgio, belíssima fala de encerramento, arrasou. Tá tudo gravado para a posteridade. De novo, queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite, pela aula. Faz uma propaganda do livro aí, explica aí que está tudo isso no livro, com uma audiência maior. Tá. Desculpe, tá. Isso a gente falou logo no começo. A gente está acabando. Estou com a Gabriela Schneider aí, que trabalhou comigo no livro. Ela teve aí uns dias até lá no IES.
logo antes, foi sei lá, uma semana e aí veio a pandemia. Mas o livro é Clima 101, quer dizer, o nome a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser, mas ele vai ter ele é um livro não comercial e já vai sair traduzido em inglês, espanhol, e enfim, foi um maior prazer, eu aprendi um bocado tendo escrito e estou convencido que é minha obrigação, pelo menos, e nossa, eu acho também, cara, passe isso adiante, porque esse negócio não vai mudar se a gente, todos nós, não estivermos profundamente engajados. Então, assim, o livro é isso aí que eu falei, Clima 101, tudo simples, a linguagem dele é completamente não sofisticada, não tem nada, não complico nada, me atenho à ciência pura, assim, mas simplificando. Tem lá as referências, tudo no final, para não ficar no texto, com aquele negócio de nome, data da publicação, nada disso. O livro é para leigo. Mas o tema é complicado, né? Também, infelizmente, é um pouco difícil, mas é assim, a gente tem que fazer isso pelo planeta. E, enfim, o livro vai sair quer dizer, como eu sou meio parceiro demais aqui do IES, então o livro vai sair pelo IES, pela Wake Carbon, que eu também trabalho lá, e ele é da CAS, né, da Fundação Konrad Adenauer, e do IX, do Instituto Clima e Sociedade. Eles que são os financiadores, e aí a gente vai fazer uma AUE quando o livro estiver pronto. Então, e ele vai ser um livro gratuito, ele não é comercializado, então é para divulgação. Ele deve estar pronto em janeiro. A gente acha que, realisticamente, em janeiro ele vai estar impresso, e aí a gente faz um lançamento. Legal. Muito bom, Sérgio, bacana, parabéns, obrigado pela iniciativa do livro, parabéns a você, a Gabriela. E, com isso, de novo, agradeço a presença de todas e de todos. Quem quiser certificados, só enviar o e-mail para o contato @csrio. CSRio o quê? Esqueci o nosso e-mail. .org, obrigado, João. Deixa eu ver se era PUC, a org, pronto. Contato @csrio.org. E obrigado pela presença de todos, Sérgio de novo. E é isso. Fiquem em segurança, por favor, redobrem cuidados, a coisa está um pouco aí podendo voltar ou não, então fiquem todas e todos em segurança, daqui a pouco passa, mas até lá, por favor, todo mundo tomando cuidado. Sigam o belo exemplo do Sérgio, quem conseguir. Quem não conseguir eliminar completamente, faz que nem eu, cortem 80% o consumo de carne, já é uma grande ajuda, enorme ajuda. Então, vamos em frente. Obrigado. Até a próxima. Cuidem-se. Valeu.